Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a multiplicação. A nossa habilidade de hoje é calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Mas o que é a multiplicação? A multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Ela é um modo simplificado de representar uma soma de parcelas iguais. Ela pode ser representada pelo sinalzinho do x e a gente lê vezes. Antes, vamos dar mais uma relembrada sobre quais são os termos da multiplicação. Observe o exemplo. 6 vezes 4 é igual a 24. Nessa multiplicação, a gente pode observar que existem três números, o 4, o 6 e o 24. O 4, ele é chamado de multiplicando, porque ele é aquele termo que vai ser repetido. O 6, ele é chamado de multiplicador, porque ele vai indicar quantas vezes o 4, que no caso aqui é o multiplicando, ele vai ser repetido. O 4 se repete e o 6 diz quantas vezes esse 4 vai ser repetido. E o 24, ele é o resultado dessa multiplicação. E o resultado da multiplicação recebe o nome de produto. Então, os termos da multiplicação é o multiplicando, o multiplicador e o produto. Vamos ver alguns exemplos de multiplicação. Vamos pegar os números 5 vezes 12. Vamos organizar no quadro de ordem. Nós temos o 12, que é o multiplicando, e o 5, que é o multiplicador. Lembre-se de que toda vez que nós vamos resolver uma multiplicação, nós sempre começamos pelas ordens das unidades. Então, nós vamos multiplicar primeiramente 5 vezes o 2. Ou seja, nós vamos repetir o 2 5 vezes, que vai dar 10. Lembre-se que em uma mesma ordem não podem ficar dois algarismos. Ou seja, em uma ordem você só pode botar até 9. Quando o número é formado por dois algarismos, então um fica nessa ordem e o outro vai para a ordem seguinte. Nesse caso aqui, como deu 10, o 0 fica na ordem das unidades e o 1 ele vai para a ordem das dezenas para se juntar com as dezenas que já estão lá. Então, nós vamos multiplicar 5 vezes 1 e depois somar com a dezena que a gente levou para essa ordem. Então, 5 vezes 1 é 5, mais 1 é igual a 6. Nesse caso, 5 vezes 12 deu 60. E 60, que é o resultado dessa multiplicação, é chamado de produto. Então, 5 vezes 12 é 60. Vamos para mais um exemplo. 5 vezes 31. Organizando no quadro, nós temos o 31, que é o multiplicando, que é aquele número que vai ser repetido, e o 5, que é o multiplicador, que vai indicar quantas vezes nós vamos repetir o 31. Começando pelas unidades, nós temos 5 vezes 1, que é igual a 5. Deu 5, então não tem nenhum número para nós levarmos para a ordem seguinte. Então, fica só o 5 mesmo. 5 vezes 3 é igual a 15, porque se você pegar o 5 e repetir ele 3 vezes, vai dar 15. Se você pegar o 3 e repetir ele 5 vezes, também vai dar 15. Lembrando que dois algarismos não podem ficar na mesma ordem. Como não tem mais nenhum número para ser multiplicado, então o 1 ele fica na ordem das centenas. Então, 5 vezes 31 é igual a 155. Esse 155 é o resultado dessa multiplicação, então ele recebe o nome de produto. 5 vezes 31 é igual a 155.
Continuando para mais alguns exemplos. Nós temos agora 5 vezes 125. O 125 ele é o nosso multiplicando. O 5 é o multiplicador. E 5 vezes 5 é igual a 25. O 5 fica na ordem das unidades e o 2 vai para a ordem das dezenas, porque na mesma ordem não podem ficar dois algarismos. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 mais 2 é igual a 12. O 12 fica na ordem das dezenas e o 1 vai para a ordem das centenas. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 mais 1 é igual a 6. 625 é o resultado, então ele é o produto. 5 vezes 125 é igual a 625. Vamos agora para a multiplicação de 5 vezes 105. Organizamos no quadro, onde o 105 ele é o nosso multiplicando, o 5 é o nosso multiplicador. 5 vezes 5, 25. Fica o 5 e o 2 vai para a ordem seguinte. 5 vezes 0 é 0, porque 5 repetido 0 vezes é 0. E 0 repetido 5 vezes também é 0. E 0 mais 2 é igual a 2. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, 5 vezes 105 é igual a 525, que é o nosso produto. 525, que é o resultado. Agora, nós vamos relembrar um pouco de algumas das ideias da multiplicação. Nós já vimos elas anteriormente, nós vamos ver algumas delas aqui, para que nós possamos compreender um pouco melhor sobre essas ideias. Vamos ver primeiramente a ideia de adição de parcelas iguais, no seguinte exemplo. Uma caixa de lápis de cor possui 6 lápis. Quantos lápis de cor há em 3 caixas iguais a essa? Então, nós temos essa caixa. Dentro dela há 6 lápis. Nós queremos saber se nós pegarmos mais 3 caixas iguais a essa. Dentro dessas 3 caixas, haverão quantos lápis? Então, nós vamos pegar aqui. Nessa tem 6, então nós vamos pegar essa, depois mais essa e mais essa. 3 caixas iguais à anterior. Nós queremos saber dentro dessas 3 caixas, tem quantos lápis ao todo. Então, nós vamos observar que em cada uma vai ter 6. Se é uma adição de parcelas iguais, então nós estamos somando a quantidade 6. Quantas vezes? 3 vezes, porque são 3 caixas. Então, é 6 mais 6 mais 6, que vai dar um total de 18. Terminou por aí? Não, porque nós estamos na multiplicação. Aí é uma soma, então nós vamos transformar essa soma em uma multiplicação, onde o nosso multiplicando vai ser a quantidade de caixas, que são 3, e o nosso multiplicador, que vai ser o número que vai se repetir, é o 6. Então, vai ser 3 vezes o 6, que no caso vai ser 18. Então, essa é a ideia de adição de parcelas iguais, onde tem o mesmo número que se repete uma determinada quantidade de vezes, que você vai transformar em uma multiplicação. Nós vamos ver também, relembrar a ideia de combinatória. Essa ideia ela está presente em combinação de roupas, de lanches, entre outros, mas o mais comum é em roupas e lanches, vestimentas. Vamos observar esse exemplo. André tem 4 calção e 4 camisetas e quer saber de quantas maneiras diferentes ele pode ser combinar, ou seja, ele pode se arrumar usando um calção e uma camisa. Observe que ele tem 4 calção, o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. E 4 camisetas, a amarela, a vermelha, a verde e a azul. Vamos primeiro combinar o calção vermelho. Ele pode usar
com a camisa amarela, com a camisa vermelha, com a camisa verde, com a camisa azul. Então, com um único calção, ele pode fazer 4 combinações diferentes. Com o calção verde, ele pode usar com a camisa amarela, a camisa vermelha, a camisa verde e a camisa azul. Então, com o calção verde, ele faz mais 4 combinações. Com o calção azul, ele pode usar com a amarela, a vermelha, a verde e a azul, ou seja, mais 4 combinações. O calção amarelo, com a camisa amarela, a camisa vermelha, a camisa verde e a camisa azul, mais 4 combinações. Então, a gente pode observar que com 4 calção, cada um ele faz 4 combinações. Então, quantas combinações ao todo ele pode fazer? A gente pode resolver essa situação utilizando uma multiplicação, onde ele pode multiplicar a quantidade de calção com a quantidade de camisas. Se ele tem 4 calção, então vai ser 4 vezes 4. 4 calção vezes 4 camisas vai dar um total de 16 combinações. Ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, essa é a ideia de combinatória da multiplicação. Nós vamos ver também a ideia de configuração retangular. Ela refere-se à organização de elementos em fileiras e colunas. Vamos observar a imagem abaixo e descobrir quantas motocicletas aparecem nessa imagem. Observe que essas motocicletas elas estão organizadas em 5 linhas e 4 colunas. Então, elas formam uma configuração que lembra uma forma de um retângulo. Por isso que é a configuração retangular. Então, para nós descobrirmos quantas motos estão aparecendo nessa imagem, nós podemos pegar a quantidade de linhas e multiplicar pela quantidade de colunas. A gente viu que tem 5 linhas e em cada linha tem 4 motos. Então, o 4 ele vai se repetir 5 vezes, que vai dar um total de 20. Primeiramente, aqui nós fizemos uma soma de parcelas iguais. E nós vamos transformar essa soma de parcelas iguais em uma multiplicação que fica 5 vezes 4, que é um total de 20. Ou você pode pegar o total de colunas e multiplicar pelo total de linhas, fazendo o inverso. No caso, o número que vai ser repetido vai ser o 5, vai ser a quantidade de linhas, que vai ser repetido 4 vezes, que é a quantidade de colunas. Então, 4 vezes o 5, ou seja, o 5 repetido 4 vezes é igual a 20, que em multiplicação fica 4 vezes 5, que é igual a 20. Com isso, nós podemos concluir que nessa imagem é um total de 20 motocicletas. Então, essa é a configuração retangular da multiplicação. Outros exemplos que também a gente pode observar essa ideia é na organização das cadeiras de uma sala de aula, de um cinema, de um auditório, ou nos azulejos de uma parede, entre outros. Agora nós vamos observar a multiplicação completando esta seguinte sequência. Nós vamos levar esse macaquinho à sua banana favorita. Observe que essa sequência ela começou com 5. Isso significa dizer que é a multiplicação do 5. Então, 5. Se é a multiplicação do 5, então o próximo número vai ser 5 mais 5. Ou 5 vezes 2, que é igual a 10. 5 vezes 3 é igual a 15. Aí você vai aumentando 5. Se você já tem 15, aumentou 5, deu 20. Do 20, se você aumentar mais 5, vai dar 25. Do 25 mais 5, 30. Do 35 mais 5, já tem o 35. E o 35 mais 5 vai dar 40. Então, nós completamos essa sequência utilizando a multiplicação do 5. Então, os números que estavam faltando eram o 10, o 15, o 25, o 30 e o 40. Vamos completar mais algumas sequências.
Antes da gente completar essas sequências, nós vamos ter que descobrir de quanto é a diferença de um número para o outro, para que a gente possa completá-la corretamente. Observe que na primeira sequência, o primeiro número é o 21, e o segundo é o 31, o terceiro é o 41. Isso nos dá uma ideia de que está aumentando de 10 em 10, porque 21 mais 10 é 31, 31 mais 10, 41, 41 mais 10 vai dar 51, mais 10, 61, mais 10, 71, mais 10, 81 e mais 10, 91. Na próxima sequência, nós estamos iniciando com o 54. E logo em seguida, nós temos o 56. Nós temos que descobrir de quanto aumentou do 54 para o 56. Então, aumentou 2, porque 4 mais 2 é igual a 6. Então, aí nós vamos aumentar de 2 em 2. 54 mais 2, 56. 56 mais 2, 58. 58 mais 2, 60. 60 mais 2, 62. 62 mais 2, 64. Mais 2, 66 e mais 2, 68. Então, para a gente completar qualquer sequência, seja ela crescente quando está aumentando ou decrescente quando está diminuindo, você primeiro tem que descobrir de quanto é a diferença de um ponto para o outro. E sempre vai aumentar ou diminuir a mesma quantidade de um ponto para o outro. É sempre igual a diferença de um ponto para o outro. Vamos para a próxima. 75. Do 75 para o 78 aumentou 3. Então, nós vamos sempre aumentar 3. 75 mais 3, 78, mais 3, 81, mais 3, 84, mais 3, 87, mais 3, 90, mais 3, 93 e mais 3, 97. Na próxima, nós temos do 9 e em seguida o 13. Então, aumentou quanto? Quantas unidades nós precisamos para juntar ao 9 para chegar ao 13? Então, nós precisamos de 4 unidades. Então, aí vai aumentar sempre 4 unidades. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 4, 25. 25 mais 4, 29. 29 mais 4, 33. E 33 mais 4, 37. Na próxima, do 78 passou para o 83. Do 83 passou para o 88. E quanto foi que aumentou de um número para o outro? Aumentou 5. Porque de 83 para 88 aumenta 5. E 88 mais 5 vai ser 93. Mais 5, 98. Mais 5, 103. Mais 5, 108 e mais 5, 113. Agora a última sequência. Do 5 aumentou para o 15. Então, está aumentando quanto? Se eu já tenho 5, para chegar em 15, está faltando quanto? Está faltando 10. Então, a diferença aí é 10. 5 mais 10, 15. 15 mais 10, 25, 25 mais 10, 35, 35 mais 10, 45, 45 mais 10, 55, 55 mais 10, 65 e 65 mais 10, 75. Então, o que a gente pode observar diante de todas essas sequências é que a diferença de um ponto para o outro é sempre o mesmo. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter, de descobrir primeiro de quanto está aumentando de um ponto para o outro. A gente sempre procura aqueles 2 pontos que estão mais próximos e ver qual é a diferença que está entre eles dois. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos vocês
e até a próxima aula.